todos vocês estejam bem. Como é que foi a semana de vocês? Hoje, na nossa EBD, nós vamos apresentar uma história muito bonita. É a história que a tia mais ama na Bíblia, que é a história de José. E a tia preparou com muito carinho uma forma diferente de trazer essa história para vocês. Ela hoje vai ser encenada. Espero que vocês gostem, tá bom? Vamos à nossa história? Só para vocês saberem, essa história ela está em Gênesis a partir do capítulo 37, tá bom? Então vamos lá? Vamos lá? Como eu falei para vocês, hoje nós vamos falar sobre José. José é esse menino aqui bonito, especial. José era filho de Jacó. Jacó era o pai de José. E José era um menino muito especial para Jacó. Ele gostava, amava muito José, porque ele era filho da mulher que ele mais amava, Raquel. Jacó casou-se com duas mulheres, Raquel e Leia. E ele teve filhos com Raquel e com Leia. E também teve filhos com as servas de Raquel e de Leia. Vamos ver quantos irmãos José tinha? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, nossa, não acaba. 6, 7, 8, ainda tem mais. 9, 10 e mais o caçulinha, que também era irmão de José, Benjamim, porque com Raquel, Jacó teve 2 filhos, José e Benjamim. Como eu falei para vocês, José, ele era um filho muito especial. Por quê? Porque ele era muito obediente, um menino muito bom e era temente a Deus. Jacó sempre elogiava ele. Já seus irmãos faziam muitas coisas erradas, mentia, e aí Jacó não gostava, ficava chateado. E isso tudo fazia com que seus irmãos ficassem com ciúme de José. Maltratava ele, e um dia José, ele teve um sonho e contou para o seu pai na presença de todos os seus irmãos. Eles ficaram enfurecidos. Ele contou que ele tinha sonhado, que ele tinha ido para o campo com seus irmãos colher umas espigas. E aí essas espigas que ele colheu ficaram de pé. E as espigas dos irmãos se inclinavam para a espiga dele. Eles ficaram enfurecidos, porque eles falaram assim: você se acha muito especial? Você se acha melhor que todos nós? Aí outro dia ele teve um outro sonho e ele também contou isso para o pai na presença dos seus irmãos. Ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinaram para ele. E aí os irmãos ficaram muito enfurecidos de novo, achavam que ele estava se exibindo e continuaram a maltratar o seu irmão José. Aí, quando chegou de manhã, os irmãos de José sempre faziam isso. Eles iam cuidar das ovelhas do seu pai. Então vamos colocar aqui eles cuidando das ovelhas. Vamos no nosso primeiro cenário. Então eles estão aqui no campo, cuidando das ovelhas do seu pai, dando comida, deixando elas pegar um solzinho. E todos eles estão aqui, todos os seus irmãos. Jacó chama José e ele sabe que os seus irmãos não eram pessoas confiáveis. O que ele fala? Meu filho,
vai lá ver o que os seus irmãos estão fazendo, se está tudo bem, e depois você vem aqui me contar, ver se as ovelhas estão bem, se eles não estão fazendo nada de errado. E aí José, como era muito obediente, foi fazer o que o seu pai ordenou eles a fazer. Aí, quando seus irmãos avistaram José lá de longe, ele não tinha nem visto eles. Aí ele foi e falou assim, ih, já vem aquele sonhador mor, já vem aquele fofoqueiro, vem falar o que a gente está fazendo e depois vê o que a gente está fazendo e vai lá falar para o nosso pai. Ah, vamos dar uma surra nele? Não, vamos matar ele. Vamos fazer isso, vamos matar ele. Porque aí ele não vai mais, nunca mais contar para o nosso pai aquilo que a gente faz de errado. E aí um dos irmãos falou assim, não vamos fazer isso não podemos sujar as nossas mãos com sangue. Isso não é certo fazer, vamos fazer o seguinte, quando ele chegar, vamos jogar ele num poço. E depois vamos pegar a capa dele e vamos matar um cabrito, sujar de sangue e dizer para o nosso pai que um bicho feroz comeu ele. E assim eles combinaram. Coitadinho de José, veio sem saber que os irmãos estavam tramando algo muito, muito feio com ele. Mal sabia ele o que ia acontecer. Quando ele se aproxima, os irmãos vêm todos em cima dele e aí arrancam a capa dele e jogam ele num poço. Jogou ele lá num poço escuro, coitadinho. Ele ficou lá gritando por socorro, sem entender o que estava acontecendo. Mas os seus irmãos nem ligaram, ficaram lá, foram fazer um lanchinho, comer, e aí mataram um cabrito e pegaram a capa dele, sujaram de sangue para depois sustentar sua mentira quando chegasse na presença do pai. Aí, um dos seus irmãos teve uma ideia de, quando viu uns comerciantes passar ali perto onde eles estavam apacentando as ovelhas do seu pai Jacó, ele falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos vender o nosso irmão para esses comerciantes, que ele vai levar ele para bem longe, nunca mais a gente vai vê-lo. E aí ele fez isso, vendeu por 20 moedas de prata. Vendeu José para os comerciantes e voltaram para casa. Voltaram para casa e contaram para o seu pai o que tinha acontecido. Foram para casa, todos eles lá, quando chegou lá, Jacó não viu, José achou estranho, perguntou por ele, e aí eles apresentaram para o pai a túnica que ele tinha dado de presente, suja de sangue, e disseram que um bicho feroz tinha comido, devorado o irmão deles. Jacó ficou muito triste, chorou muito, porque o seu filho amado tinha sido morto por um bicho feroz. E aí eles tentaram consolar o pai, mas ele não quis. Ele foi para o seu quarto e chorou muito. E ficou lá quietinho, pensando no que tinha acontecido. Então, como eu falei com vocês, José foi vendido, né? E ele foi para o Egito. E aí, quando chegou lá, existia um homem chamado Potifar. Potifar trabalhava no palácio. Ele era um homem muito importante, ele era o chefe da guarda do palácio. Ele precisava de uma pessoa para trabalhar na sua casa. Então ele foi e comprou José e levou para sua casa para servi-lo. Quando José chegou na casa de Potifar, ele viu que tinha muita coisa para ele fazer lá e ele começou a trabalhar e fazer o melhor. Potifar logo percebeu que tudo que José fazia prosperava. Aí ele foi e colocou ele como responsável por tudo que era de Potifar.
seu dinheiro, o que fazer com os seus negócios. José é que era responsável. Olha só como Deus abençoou a vida de José. E José continuou temente a Deus, apesar de tudo que ele passou, sendo vendido, foi trabalhar na casa de uma pessoa estranha, ficou longe da sua família, nunca mais viu seu pai, mas ele sabia que Deus estava com ele e que poderia mudar o rumo da história dele. E aí, José ficou trabalhando lá na casa de Potifar. Potifar, ele era casado e tinha uma esposa. E essa esposa, como José era muito bonito, um jovem muito bonito, ela ficou logo de olho em José. Olha só que esposa safada, que mulher safada, né? Ela era casada, mas estava de olho numa outra pessoa. José percebeu, tentava se desvencilhar, e aí um dia ela pediu para dar um beijo nele, queria namorar ele. Ele falou, não posso fazer isso, eu sou uma pessoa que trabalha para o seu esposo, se ele souber disso, ele vai ficar muito chateado, isso é errado, eu não posso fazer isso não. E aí ele se desvencilhou, foi embora e ela ficou roxa de raiva, igualzinha a cor da túnica dela. Aí ela tramou uma outra oportunidade de tentar arrancar um beijo de José. Uma outra vez que José foi lá na casa dela, resolveu uns problemas, ela foi e tentou agarrar José. José saiu correndo e ela arrancou a túnica dele, ficou com a túnica dele na mão e começou a gritar, dizendo para todos os funcionários, os outros funcionários da casa, que José que tinha tentado agarrar ela, que tinha tentado dar um beijo nela. E aí ela guardou aquela túnica. De noite, quando seu esposo chegou, ela foi e contou aquela mentira para ele, dizendo que José, aquele homem que ele tinha colocado lá, tentou agarrar ela, tentou beijar ela. Potifar ficou muito furioso. E aí o que ele fez? Pegou José, foi conversar com ele, brigou com ele, falou para ele que ele não deveria ter feito aquilo e colocou ele na prisão, levou ele para a prisão lá do palácio. E coitadinho de José, mais uma vez José, tadinho, foi para um lugar escuro, feio, e aí Potifar jogou ele lá na prisão, ficou lá na prisão. Mesmo assim, sabe, José não ficou chateado com Deus, não achou que Deus tinha abandonado ele, mas ele tinha fé de que lá naquela prisão Deus estaria com ele, lá naquela prisão Deus cuidaria dele, lá naquela prisão ele iria conseguir mostrar que ele não tinha feito aquilo. José, ele era um menino muito especial e inteligente. Logo, o responsável pela prisão percebeu isso e aí deixou ele com a chave da prisão, com a responsabilidade de cuidar de todos os outros presos. Uma noite, 2 desses presos, que também trabalhavam no palácio, tiveram um sonho e contaram para José. José interpretou o sonho deles. E aí, num determinado momento, um desses presos saiu e foi trabalhar de volta para a prisão. E aconteceu exatamente o que José tinha falado. E ele voltou lá para o palácio para servir o rei. Um dia, uma noite, né, o rei sonhou. E aí, nesse sonho, ele sonhou que 7 vacas gordas e bonitas estavam pastando. E de repente vinham após essas 7 vacas, 7 vacas magras. E foram e comeram essas vacas gordas. Aí ele se levantou,
sonho mais estranho, coisa horrível. E aí ele se acalmou e voltou a dormir de novo. Aí ele teve um outro sonho. Ele sonhou que 7 espigas bonitas tinham brotado e ficaram muito bonitas. E, de repente, brotaram também 7 espigas que não eram bonitas, sabe? Queimadas do sol, e foram e comeram essas 7 espigas bonitas. Aí ele levantou e falou assim, mas que sonho estranho, que coisa horrível. Quando chegou de manhã, ele mandou chamar todas as pessoas que pudessem interpretar o que era aquele sonho, porque um sonho muito estranho. E aí ele chamou todas as pessoas, mas ninguém conseguia interpretar aquele sonho. Aí o copeiro percebeu aquele movimento no palácio e chegou perto do rei e falou com ele, olha, quando eu estava na prisão, o senhor me colocou na prisão, lá tinha um rapaz que interpretou um sonho meu. E aí, tudo que ele falou aconteceu. Ele disse que eu iria voltar a trabalhar 3 dias depois no palácio. Deu os 3 dias e eu voltei, o senhor me chamou. Aí ele falou assim, ei, qual é o nome desse rapaz? É José. E aí o rei falou assim, mandou chamar José, mandou tirar ele da prisão e chamar José. José saiu da prisão e foi ao encontro do rei. Chegando lá, ele falou para o rei, e cumprimentou o rei, e aí o rei falou que o copeiro tinha dito que ele interpretava sonhos. E aí ele foi e falou assim, não, isso não sou eu que interpreto, Deus que me ajuda a interpretar, isso não vem de mim, isso é um dom de Deus. E aí ele pede para o rei contar para ele o que ele tinha sonhado. Aí o rei contou todo o sonho. E aí ele vai e fala assim, olha, esse sonho que o senhor teve, que o rei teve, quer dizer o seguinte, que vai ter 7 anos de fartura. As vacas gordas e as espigas boas são 7 anos de fartura, representa isso. E as vacas magras e as espigas queimadas são 7 anos de seca. Então, isso quer dizer o seguinte, que o senhor tem que juntar o máximo de comida nesses 7 anos, para que quando venha os 7 anos de seca, essa comida armazenada possa alimentar e ninguém morrer de fome. Isso quer dizer também que o senhor tem que procurar uma pessoa inteligente, uma pessoa capaz para poder fazer isso, porque não é qualquer pessoa que pode conseguir armazenar tanta comida por tanto tempo. Aí o rei, percebendo a sua inteligência, percebendo a maneira de José ser, ele pensou bem, onde é que eu vou conseguir uma pessoa que consiga fazer isso? No palácio não existe ninguém. E se esse rapaz, José, tem esse Deus que é com ele que deve ser essa pessoa que vai conseguir fazer isso. Então, olha só como Deus é bom. O rei vai e coloca ele como governador de todo o Egito. E dá o anel do rei e coloca no dedo de José. Esse anel, ele representava poder. Abaixo do rei, quem mandava era José. Olha só como José é abençoado por Deus. E aí, José passa a ser o governador de todo o Egito e recebe uma nova túnica, uma nova roupa, porque agora ele é um homem muito, muito importante. E
ele começa a executar aquilo que o rei pediu para ele fazer. Olha que responsabilidade. José consegue estocar durante os 7 anos de fartura muita comida, mas muita comida mesmo. E aí começou os anos de seca. Quando começou os anos de seca, Jacó chama seus filhos, porque já começou a faltar comida lá na casa dele, e aí ele fica sabendo que no Egito tem comida para vender. E aí ele chama seus filhos e fala, olha, vocês vão lá no Egito e compram comida para que a gente não passe fome. E aí os seus irmãos vão para o Egito, caminham para o Egito, para poder comprar comida e trazer para sua casa. Chegando lá, eles não reconheceram José, que estava à frente. Tudo passava por ele. Mas José reconhece todos os seus irmãos. E olha que se passou tanto tempo, mas ele reconheceu todos os seus irmãos. Olha, naquela hora ele teve um choque. Ele ficou, ai meu Deus, o que eu faço? Vou me vingar de todos os meus irmãos que fizeram aquela maldade comigo. Mas ele também pensa, como deve estar o meu pai? Como deve estar o meu irmão? E aí, ele, sem saber o que fazer, o que ele faz? Ele vai, se aproxima e quer perguntar pelo seu pai e pelo seu irmão, mas ele não pode perguntar diretamente. Então ele pega e fala, quem são vocês? O que vocês vêm fazer aqui? Vocês são espias? E aí eles falam, não, nós somos todos filhos de um mesmo pai que ficou lá, ele já é um idoso, nós viemos comprar comida. Como vou saber se vocês estão falando a verdade? E aí ele falou assim, não, nosso pai ficou em casa, nós estamos falando a verdade. E aí ele fala assim, o meu pai ficou em casa e eu tenho mais um irmão menor. E aí José fala assim, então você vai fazer o seguinte, para eu saber que vocês estão falando a verdade, vocês vão trazer esse teu irmão menor. E aí eles tremeram, porque Benjamim era um filho muito querido dele, era o irmão de José, daquele que eles tinham pensado que eles pensavam que estava morto. Se falasse com o pai para trazer Benjamim, ele não iria deixar ele fazer isso. E aí o que ele faz? Ele fala assim, olha, vocês vão levar a comida, mas só que vocês vão fazer isso. Vocês vão voltar e trazer o irmão de vocês para eu conhecer. E aí ele foi e colocou a comida nos animais e eles foram de volta para casa. No meio do caminho, quando eles chegaram no meio do caminho, foram alimentar os animais, eles viram que a comida que eles estavam levando, todas elas, dentro de cada saquinho, estava o dinheiro que ele tinha dado para poder pagar, porque José tinha falado para colocar de volta o dinheiro. E aí eles ficaram com muito medo disso, com medo do que o José poderia, por que isso tinha acontecido, por que eles tinham colocado de volta. E aí eles voltaram para casa e contaram isso para o pai deles. E aí eles falaram o seguinte, que eles tinham que comprar mais comida, né, porque não era o suficiente, mas que para isso ele tinha dito que só ia vender se levasse o filho caçula Benjamim. Jacó, a princípio, fala que não ia deixar isso acontecer, porque senão poderia acontecer alguma coisa com ele, já tinha acontecido com José, já tinha sido morto, e se Benjamim morresse, ele morreria junto. Mas aí, um dos filhos de Jacó disse, não precisa se preocupar, se acontecer alguma coisa, pode matar todos os meus filhos, não vou deixar acontecer nada para Benjamim. E aí eles partem e voltam
Egito buscar o restante da comida lá com José, mas eles não sabiam que era José. Quando chegaram lá, José avistou eles e aí ele estava tramando como fazer para poder ver o meu pai também. Quando ele viu Benjamim, ele ficou emocionado, ele queria abraçar, mas ele não podia. Ele não podia se declarar para os irmãos, porque ele ainda tinha muito rancor dentro do coração. Ele estava lutando para perdoar. Ele sabia que Deus queria que ele perdoasse, mas ele não estava conseguindo. E aí ele se aproxima, e aí o que ele faz? Ele manda eles entrarem e combina com eles que meio-dia ele iria almoçar com todos eles. E aí manda ele se encontrar na casa dele. E aí ele se ausenta e começa a orar e a pedir a Deus que ajudasse ele a perdoar os irmãos dele. Era muito difícil, só Deus poderia conseguir fazer isso. Mas Deus foi trabalhando no coração dele e quando chegou ao meio-dia, ele foi se encontrar com os irmãos para almoçar, para comer com eles, e aí ele se declara para os seus irmãos e fala para os seus irmãos que ele é o José. Eles ficam apavorados, ficam sem saber o que fazer, o que falar, e aí ele pergunta pelo seu pai, ele fala que perdoa os seus irmãos, e eles se inclinam para ele, choram, todos eles choram, e aí ele consegue perdoar os seus irmãos. Aí ele pede para que eles voltem para Canaã e traga o seu pai para que ele possa ver, porque ele estava com muita saudade do pai dele. O pai dele depois volta e vê o filho querido dele, vê que ele não tinha morrido e vê também como o filho dele prosperou, se tornou um homem importante, fica muito orgulhoso e eles passam a ser uma família especial, onde todos se amam, se perdoaram, né? Onde a harmonia volta a reinar e aquele sentimento que os irmãos sentiam anteriormente, inveja, acaba, porque os irmãos não ficam mais com esse sentimento e ficam gratos ao seu irmão por ter perdoado eles e conseguem ver ele, não só os irmãos, mas José, como Deus abençoou a vida dele, porque Deus tinha um plano na vida de José. Deus sabia que tudo isso ia acontecer, que essa seca iria acontecer, e Deus colocou José para poder salvar essa família especial, e não só essa família, como todas as outras famílias que passaram pela mesma situação. Com essa história de hoje, a gente aprende que perdoar é a melhor coisa a fazer. Se José tivesse guardado dentro do seu coração esse rancor pelos irmãos, a família dele não voltaria a ser unida, não voltaria a ficar junto. Eu sei que é difícil perdoar, mas essa história de hoje nos ensina duas coisas: que a gente precisa perdoar, que perdoar é algo difícil, mas não é impossível. Deus nos ajuda a perdoar e nos ensina também, desde o início, quando os irmãos dele jogam ele no poço, que Deus não abandonou José. Deus estava com José em todos os momentos, levou ele para a casa de Potifar, mesmo acontecendo aquilo, depois ele foi para a prisão. Na prisão ele pôde interpretar os sonhos daqueles dois empregados do rei, o copeiro e o padeiro. E através da vida daquele copeiro, o rei toma conhecimento e quando sonha, manda chamar José.
E a partir daquele momento, José se torna esse homem tão importante que salva a sua família e salva toda aquela população. Olha como Deus abençoa. Mas para isso, ele precisou que trabalhar na vida de José, e José precisou deixar Deus trabalhar na vida dele, deixar Deus tirar aquela mágoa do coração dele. Que história linda, né? Que vocês possam guardar isso dentro do coraçãozinho de vocês, que vocês aprendam a perdoar a irmãzinha, o amiguinho, porque Deus quer isso de cada um de nós. Vamos orar? Pai de amor e de bondade, muito obrigada por essa história de hoje, Senhor. Muito obrigada, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensinou a perdoar. E se eu não consigo perdoar, Senhor, que o Senhor possa me ajudar, que eu sempre possa ter o coração aberto a perdoar todas as pessoas que fazem mal a mim. Abençoe a minha família, em nome de Jesus. Amém. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. A tia depois vai postar lá no nosso grupo a atividade do domingo de hoje. E o nosso versículo de hoje se encontra lá em Gênesis 50, 21a, que diz o seguinte: agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Isso é uma promessa de Deus. E Deus continua sustentando a cada um de nós. Não tema, porque Deus está com cada um de vocês. Um beijo grande, muito gostoso em cada um. Até a próxima!